Pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. Nessa parte 3 das aulas de função quadrática, vamos seguir 4 passos para construir a parábola. Tranquilo? Então vamos lá. Construção da parábola. Para construir a parábola, podemos observar os seguintes passos. Primeiro, verificar a concavidade, observando o sinal do A. Se o A for maior que zero, positivo para cima, negativo para baixo. Determinar as raízes ou os zeros da função, ou seja, os valores de x que tornam a função nula, ou fazer o y igual a zero na expressão ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Determinar o vértice, já sabemos como determinar as coordenadas do vértice, através das fórmulas que foram apresentadas anteriormente, e determinar o ponto onde a parábola corta o eixo y. Então, é fazer o x igual a zero, para determinar o ponto onde ela corta o eixo y, que é sempre o valor de c. Show? Claro, dada a função y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se a gente colocar o x aqui, zero, vai zerar esses dois termos, vai sobrar c. Então, c é o ponto onde o gráfico corta o eixo y, que também já vimos. Então, vamos fazer a construção. Vamos construir o gráfico dessa função aqui, então. Então, vamos lá. Primeiro passo, seguindo os passos. O A é positivo, concavidade é para cima. Segundo passo, determinar as raízes. Então, pegar a expressão igual a zero e resolver. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Como eu vou utilizar o vértice no terceiro passo, eu vou resolver utilizando a fórmula de Bhaskara aqui. Então, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1 vezes 3 vai dar 16 menos 12, que é 4. Então, a gente já sabe que a parábola corta o eixo x em dois pontos distintos, porque a equação tem duas raízes reais distintas. Continuando, as raízes são x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X vai ser menos b vai dar 4, mais ou menos raiz de 4, 2, dividido por 2 vezes a, que é 2. Temos aqui, então, x linha, x duas linhas, 4 mais 2, 6 por 2, 3, 4 menos 2, 2 por 2, 1. Então, as raízes são 1 e 3. Terceiro passo, determinar o vértice, as coordenadas do vértice. xv, yv. xv menos b sobre 2a. xv vai ser 4 sobre 2 vezes 1, que é 2. Então vai dar 4 por 2, que vai dar 2. E o yv menos delta sobre 4a, que vai ser menos 4, 4 vezes 1, 4, menos 1. Então as coordenadas do vértice são 2 menos 1. E o quarto item, quarto passo aqui, é determinar onde a parábola corta o eixo y, que é só olhar aqui, ó, o c. Então, quando x é zero, teremos o c, que é o próprio 3. Com todas essas informações do item 1, 2, 3 e 4, a gente tem uma ideia mais precisa de como vai ser essa parábola. Tranquilo? Então vamos começar aqui pode ser pelo vértice. O vértice é o ponto 2 menos 1. Então, dois menos 1 está no quarto quadrante. Então aqui se encontra o vértice. As raízes, agora vamos para as raízes. Então o vértice já foi. As raízes, se houver, no caso existem, né? 1 e 3, ó, 1 e 3. 1 e 3. E aqui é o 2, né? Que é o coordenada x do vértice. Então o gráfico vai cruzar o eixo x nos pontos 1 e 3. Já dá para ter uma noção, ó, da parábola. Agora a gente vai analisar o que? A concavidade é para cima, então para cima mesmo. E para finalizar aqui,
ela corta o eixo Y no ponto 3. Então aqui, que ela vai cortar o eixo Y no ponto 3. Então a parábola vai ser essa curva aqui, ó. Tranquilo? É claro que, para ter uma noção melhor, a gente sabe que esse eixo é o eixo de quê? Simetria da parábola. Esse ponto aqui é o 3. Qual é o valor de x cujo valor de y é 3? É o 0, né? Esse 0 está distante do vértice 2 unidades. Aqui, se a gente andar 2 unidades para a direita, a gente vai chegar no 4. Que é aqui, ó, 2, 3, 4. Ó. Então, esse ponto 4 aqui, se vocês substituírem aqui o x por 4, com certeza o resultado vai dar 3. Então, para ser uma coisa mais precisa, se quiserem marcar aqui o 3, ó, no mesmo nível, a gente marca então o x do vértice e pontos simétricos ao x do vértice, para a esquerda e para a direita. Tá vendo? Ó, tem 1, 2, 3, 4 pontos que são simétricos 2 a 2 em relação ao eixo de simetria. Tranquilo? Próximo. Vamos determinar, vamos construir o gráfico dessa função. Então, primeiro passo, concavidade. Aqui a concavidade está voltada para baixo porque o A é negativo. Raízes. Menos x ao quadrado mais 4x menos 4 igual a 0. Calculando o delta, temos b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes menos 1, que o a é menos 1, e o c é menos 4. Então, aqui o delta deu 16 menos vezes menos vezes menos vai dar menos. 4 vezes 1 vezes 4 vai dar 16. Então, o delta é igual a 0. A gente já sabe, então, que a parábola toca o eixo x, tangencia o eixo x, ou seja, a equação tem duas raízes reais iguais. Continuando aqui, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos 4, mais ou menos, 0, sobre 2 vezes menos 1. X é igual a menos 4, mais ou menos 0, dividido por menos 2, x é igual a 2. Lembrem-se que, como o delta é igual a 0, a equação tem duas raízes reais iguais, a parábola tangencia o eixo x no ponto 2, que é a raiz, que com certeza também é o próprio vértice da parábola. Vamos conferir? No passo 3, x do vértice menos b sobre 2a. Menos b vai dar menos 4 sobre 2 vezes menos 1, que vai dar 2. Estão vendo, pessoal? Observaram isso? Quando o delta é igual a 0, a parábola tangencia o eixo x. Toca o eixo x no vértice, que é a própria raiz, que é 2, tá vendo? E aí, o y do vértice é o 0, né? Porque se ela tangencia, toca o eixo x, então o y tem que ser 0. Mas porque também aqui o delta é 0, né? E o y dos vértices é menos delta sobre 4a. Menos 0 sobre 4 vezes menos 1. Precisa fazer essa conta? Quem souber, não. Quem já souber que o delta que o y do vértice é 0 porque toca o eixo x, não precisa fazer a conta. Mas é bom deixar tudo organizado, né? Então, quarto passo, interseção com o eixo y. Interseção com o eixo y. Basta fazer o x igual a 0 e já sabe que é o c, né? Que é menos 4. Bom, as informações estão todas aí. Agora, a partir dessas 4 informações, vamos construir a parábola. Vamos começar pelo vértice. 2 e 0, né? Então aqui é 1, aqui é 2. Ela
concavidade voltada para baixo. As raízes é o próprio vértice, então não tem por que marcar outra raiz aqui, que são duas raízes reais iguais. E aí a gente já vai para o quarto passo, que é interseção com o eixo Y. Então, ó. Bom, e o que a gente deve fazer para marcar de maneira mais precisa o outro ramo traçar o outro ramo da parábola? É só a gente notar que, como a gente já sabe que esse eixo é o eixo de simetria, então a gente faz traça o ramo da direita simétrico em relação ao eixo X aqui, ó. Cada ponto tem que estar à mesma distância. Então essa distância daqui até aqui tem que ser a mesma. Então, ó, essa distância aqui é 2. Certo? Então vou mandar duas casas para a direita. 1, 2, que aqui é 2, 3, 4. Então é no ponto 4. Então, novamente, se a gente substituir esse 4 aqui no lugar do x, a gente vai achar o y igual a quanto? Igual a quanto? Menos 4. Então, para ficar, vamos dizer assim, amarradinho, bonitinho o gráfico, a gente marca o vértice, marca o y, interseção com o eixo y, e um ponto simétrico do outro lado, para formar a parábola certinha aqui, para fazer um desenho mais bonitinho. Beleza, pessoal? Item C. Bom, no item C vamos seguir os passos também, né? A parábola está voltada para cima. Raízes. É quando a gente faz o y igual a 0, ou seja, pega a expressão toda, igual a 0 e resolve uma equação do segundo grau, ok? Vou utilizar o delta, porque a gente vai precisar do delta depois, né? Então vai ficar b ao quadrado menos 4ac. B aqui é 1, 1 ao quadrado é 1, menos 4, o A é meio, vezes meio, e o C é 1. Então, o delta vai ser 1, 4 dividido por 2, vai dar 2. 1 menos 2, perdão, 4 vezes 1 meio vai dar 2, vezes 1 vai dar 2. 1 menos 2, menos 1. Então, o delta negativo não tem raiz real, não corta o eixo x, não toca o eixo x. A parábola fica flutuando, no caso para cima, porque a concavidade é para cima. Então, item 3, vértice. A gente precisa do vértice. As coordenadas do vértice são xv, yv. Então, vai ficar xv igual a menos b sobre 2a. Menos b vai dar menos 1 sobre 2 vezes o a, que é meio. 2, 4 com 2, menos 1 por 1 vai dar menos 1. Tranquilo? E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. O delta é menos 1, vai ficar menos 1. Ficar menos 1 sobre 4 vezes meio. Menos com menos vai dar mais, vai dar 1. 4 cancela com 2 aqui, vai dar 2. 1 meio. Então as coordenadas do vértice são menos 1 e 1 meio. O item 4 é a interseção com o eixo y. Interseção com o eixo y. Basta fazer o x igual a 0, que a gente já sabe que é o próprio c, que no caso é 1. Bom, pessoal, com essas 4 informações, agora a gente vai traçar a parábola, beleza? Bom, aqui é o menos 1, menos 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. As coordenadas do vértice são menos 1 e 1 meio. Menos 1 e 1 meio é aqui, ó. Beleza? O ponto de interseção com o eixo y é 1. Então, ó, aqui é 1.
Com certeza, uma unidade, aqui é o eixo de simetria. Estou adiantando o próximo slide. Já expliquei nos outros exemplos também, para deixar o gráfico bonitinho. É bom colocar um outro ponto à esquerda que seja simétrico a esse. Então, é esse ponto aqui, ó. Então, ó, aqui é o eixo de simetria, uma unidade à direita, quando o x foi 0, o y foi 1. Uma unidade à esquerda, então, como aqui é menos 1, uma unidade à esquerda, aqui vai ser menos 2. O y tem que ser 1. Se vocês substituírem o x aqui por menos 2, o resultado tem que dar 1. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 menos 2, mais 1. Cancela, deu 1, tá vendo? Então, o par menos 2 e 1 passa pela parábola. Pertence à parábola. Então, com esses 3 pontos aqui, a gente pode ter uma ideia. Para ser mais preciso, a gente pode calcular um outro ponto à direita aqui, ó. Mais uma unidade aqui. Vamos botar 1 aqui. 1 ao quadrado vai dar 1. 1 meio mais 1. 1 meio mais 1. 1 meio mais 1 mais 1. Então, é isso mesmo, né? Aqui é 0. Aqui é 1. Se a gente quiser ser mais preciso, coloca aqui 1, né? Substitui o x por 1, vai ser 1 ao quadrado, 1 vezes 1 meio, mais 1 mais 1. Vai dar 1 meio mais 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5 meios. Então, na direção do 1 aqui, ó, a parábola passa. Então, é 5 meios, é 2,5. Então, aqui é 1, 2, 2,5 é aqui, ó. E aí, se a gente quiser um ponto simétrico aqui, seria o menos 3. Certo? Então, aqui, ó, menos 3. Com certeza, o resultado tem que dar... O que tem que dar? 5 meios. Que é 2,5. Que é esse ponto aqui, ó, que a gente marcou para o 1. O simétrico dele é o menos 3, porque o x do vértice é menos 1. A distância do 1 até o menos 1 são 2 unidades. A distância do menos 1 até o menos 3 também são 2 unidades. Portanto, eles são simétricos. Portanto, ele tem a mesma ordenada. Então, se a gente substituir aqui o x por menos 3, vamos substituir para conferir. Vai dar 1 meio vezes menos 3 ao quadrado vai dar 9. Dá 9 meios menos 3 mais 1. Ou seja, 9 meios menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Fazendo aquela regrinha, né? 2 vezes menos 2, mais 9, vai dar 9 menos 4, que vai dar 5 meios. Entenderam? Então, essa é a parábola, ó. Tá mais bonitinha agora. Marcando pontos simétricos em relação ao x do vértice. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais uma. O vértice aqui item D agora. Vamos seguir os 4 passos para treinar bastante. A concavidade está voltada para baixo porque o A é negativo. As raízes, a gente vai resolver a equação aqui do segundo grau. Então vamos lá, o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. O delta vai ser 36 menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9. Delta é 36 menos 36. Delta é igual a 0. O terceiro passo é o vértice, x do vértice e y do vértice. O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Menos 6 sobre 2 vezes menos 1. Então vai dar menos 2, vai dar 3. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Que vai dar 0. Como o delta é 0, como no caso anterior, temos duas raízes reais iguais. Então a parábola toca o eixo x em um único ponto. E interseção com o eixo y, basta fazer o x igual a 0, que a gente já sabe que é o menos 9, que é o c. Então, as informações estão aqui. Vamos traçar a parábola então. Voltada para baixo. As coordenadas do vértice são 3 e 0. Então, 1, 2, 3.
que é o ela toca o eixo Y no menos 9, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Então, ó, tá muito bom não, mas vamos que vamos. Esse eixo é o eixo de simetria, e como a gente bem já sabe, no mesmo nível aqui do menos 9, a gente tem um outro ponto do outro lado que é simétrico em relação a esse eixo. Então a distância aqui, ó, desse ponto até aqui é 3, então com certeza aqui é 6. Então esse ponto é o 6 e menos 9. Então, como eu fiz no exemplo anterior, se vocês substituírem o x por 6 aqui, o resultado vai dar menos 9. Vamos fazer de cabeça? 6 ao quadrado, 36, menos 36. 6 vezes 6, 36. Menos 36, mais 36, menos 9, exatamente. Então a gente só precisa, nesses casos, de 3 pontos aqui, tá bom? Que são simétricos. Próximo item é a concavidade voltada para cima. Vamos determinar as raízes. Aqui o delta é b ao quadrado vai dar 1. 1 menos 4 vezes 1 vezes 0, porque o c é 0, vai dar 1, né? Que aqui vai zerar, vai dar 1. Temos duas raízes reais distintas. Quais são essas raízes? Poderíamos resolver a equação incompleta em C colocando em evidência. Mas eu vou utilizar o delta para a gente calcular o x do vértice. Então vai ficar x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b, menos 1, mais ou menos 1, porque raiz de 1 é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Certo? Então aqui nós temos x1 e x2, ou x' e x duas linhas, menos 1 mais 1, 0, por 2 vai dar 0, menos 1, menos 1, menos 2, por 2 vai dar menos 1, que são as raízes dessa equação. Esse é o item 2. Agora o item 3 é o x, é o vértice, né? X do vértice menos b sobre 2a. Menos b vai dar menos 1 sobre 2 vezes 1, que vai dar menos meia. E o y do vértice menos delta sobre 4a. Menos delta, menos 1 sobre 4 vezes 1, que é menos 1 quarto. Então as coordenadas do vértice são, vou colocar organizado aqui, menos 1 e menos 1 quarto. Item 4, interseção com o eixo y. Y é igual a 0 porque o c aqui é 0. Bom, então agora a gente vai traçar essa curva, utilizando esses passos aqui. As coordenadas do vértice são menos 1 e menos 1 quarto. Menos 1 meio e menos 1 quarto. Aqui é 1, aqui é 2, 1, 2, 1, 2, menos 1, menos 2. Menos 1 meio é aqui, né? Nossa, ficou apertado, mas tá bom. Menos 1 meio é aqui e menos 1 quarto é aqui, ó. Metade aqui do 1 meio. Vamos botar aqui assim. Menos 1 quarto. E aqui menos 1 meio. Então esse ponto é o vértice. Ela cruza o eixo y no 0, claro. Então aqui. E a outra raiz é... As raízes são 0 e menos 1. Então é aqui, ó. Então esses 3 pontos. Beleza? Se quiserem ser mais precisos, a gente avança uma unidade para a direita, calcula o valor aqui e recua uma unidade para a esquerda aqui, ó, calcula o valor, tá bom? Seria, aqui é o eixo de simetria, né? Uma unidade para a direita está aqui, mais uma unidade está aqui. Então uma unidade para a esquerda e uma unidade para aqui. Teremos esses 2 pontos aqui. Observação. Para traçar o gráfico da função quadrática, podemos determinar o vértice da parábola primeiro e escolhermos valores simétricos, organizando eles em uma tabela. Então,
Se vocês na hora esquecerem de seguir esses 4 passos, ou não gostarem de seguir esses 4 passos, vocês podem utilizar esse recurso aqui. Primeiro a gente calcula o x do vértice. Vai dar 0, porque aqui o b é 0. E aí o y do vértice vai ser o quê? Troca o x aqui por 0, vai ser 0 ao quadrado, menos 4, vai dar menos 4. Aí a gente monta uma tabelinha aqui, com valores simétricos do x. Determina os valores de y. Assim, dessa forma. O x do vértice é quanto? 0. Os simétricos podem ser. Vocês podem escolher quando vocês quiserem. Então eu vou escolher 2 aqui. Ó. Menos 1 e menos 2. Então eu vou escolher os próximos à direita. 1 e 2. Pode colocar mais? Pode colocar mais. Quanto mais, melhor, né? Para ficar mais preciso, vamos dizer assim. Para ficar um gráfico mais preciso. Então, quando o x foi 0, o y foi... O resultado deu menos 4. Agora a gente vai calcular o x, o valor de y para x igual a menos 1, menos 2, 1 e 2. Então, x igual a menos 1 vai dar menos 1 ao quadrado, menos 4, que vai dar 1 menos 4, que é menos 3. E menos 2 ao quadrado, menos 4, que vai dar 4 menos 4, que é 0. Então aqui, como esse aqui é o x do vértice, e esses outros pontos são simétricos, com certeza quando a gente for calcular os y do 1 e do 2, serão esses resultados aqui. Vamos conferir? Troca o x por 1 aqui. 1 ao quadrado menos 4. Vai dar 1 menos 4, que vai dar menos 3. Troca o x por 2. 2 ao quadrado menos 4, que vai dar 4 menos 4, que vai dar 0. Então, percebam, pessoal, olha só. Uma unidade antes do 0, o x foi menos 1, o resultado foi menos 3. O simétrico dele é 1, que também é menos 3. Tá? 2 unidades antes do 0 é o menos 2. O resultado dele foi 0. Então agora basta fazer isso. Então, ó, marcar o vértice, que é o ponto 0 e menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E os então 0 e menos 4, ok? Agora um ponto à esquerda, um ponto à direita, que é o menos 1 e o 1. Depois outro ponto à esquerda, que é o menos 2 e o 2. Então no menos 1 e menos 3. Depois menos 2 e 0. Então menos 1 e menos 3. Depois menos 2 e 0. Agora a gente vai marcar os outros pontos à direita do x do vértice, que são 1 e menos 3. E menos 3 e 2 e 0, que é aqui. Vamos agora traçar a parábola a partir do vértice e dos seus pontos simétricos. Pessoal, para finalizar, vamos construir o gráfico dessa parábola utilizando esse método rápido aí. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a menos 2 sobre 2 vezes menos 1. Menos com menos vai dar mais, com menos vai dar menos. 2 dividido por 2 vai dar 1. Agora o que a gente faz? Monta uma tabela com valores simétricos ao x do vértice e determina os valores de y e marca no plano cartesiano os pares ordenados. Então o y é menos x ao quadrado menos 2x menos 2. X do vértice é menos 1. Uma unidade à esquerda é menos 2. Outra unidade à esquerda é menos 3.
Uma unidade direita é 0 e a próxima é 1. Bom, vamos agora calcular todos os valores de y, substituindo esses valores de x na função. Então, começando pelo vértice aqui, temos menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos 2. Então, vamos lá. Aqui vai dar menos 1, aqui vai dar mais 2, menos 2, aqui ó, vai dar 0, então vai sobrar o menos 1 ali. Aqui vai ser menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos 2. Aqui vai dar menos 4, aqui vai dar mais 4, que vai dar 0, então aqui vai dar menos 2. Vamos conferir de novo. Menos 2 ao quadrado vai dar 4, aqui vai dar menos 4. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Menos 4 mais 4, 0, menos 2, ok. Aqui é menos 3 ao quadrado, menos 2 vezes... Não, é menos 3, né? Menos 2 vezes menos 3, menos 2. Aqui vai dar 3 ao quadrado, 9 menos 9. Menos 9 mais 6 vai dar menos 3, menos 3 menos 2 vai dar menos 5. Então, esse é o x do vértice, e esses são os valores simétricos a ele. Então, esse 0 é simétrico com menos 2, o resultado tem que dar menos 2. Vamos substituir aqui por 0. 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 2, com certeza é menos 2. E agora vamos substituir por 1, tem que dar menos 5. Menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 2. Aqui vai dar menos 1, com menos 2, menos 3, com menos 2, menos 5, exatamente. Agora é só traçar a curva. Menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3. Então, o vértice é o ponto menos 1 e menos 1. Então, é aqui, ó. Menos 1 e menos 1. O outro ponto à esquerda é menos 2 e menos 2. Menos 2 e menos 2. O outro ponto à esquerda, menos 2, é menos 3 e menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E os pontos simétricos serão 0 e menos 2, 0 e menos 2 aqui, né? Depois 1 e menos 5. Lembrando que aqui que é o eixo de simetria, ó. Então a curva vai ser essa parábola aqui. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Essa aula foi apenas sobre como construir o gráfico da parábola. Espero que todos tenham entendido os 4 passos e essa última observação. Beleza? Até a próxima e bons estudos.